Agora nós vamos fazer uma revisão do conteúdo, vamos relembrar algumas partes, né, que nós estudamos para facilitar para vocês estudarem para avaliação, né? Então preste atenção: bairros, relação, sociedade e natureza. Então, nós estudamos sobre o que é paisagem, né? Nós conhecemos os elementos naturais e culturais. Elementos naturais é aquele que vem da natureza. Elementos culturais é aquele produzido pelo homem, aquele construído pelo homem, tá? Nós também aprendemos que a natureza, que o nosso espaço, o nosso bairro, ele acontece transformações, né? Por causa de quem? Por causa da ação do homem, que precisa construir, precisa plantar, né? Então, e diversas outras atividades que ele necessita fazer. Então, tem a transformação desta paisagem. Nós vimos aqui nesta página, né, o despertar de Ana, onde a historinha de Ana, a Ana contou para nós que ela mora num bairro onde tem barulho, barulho da fábrica, ela ouve né, quando os operários vão trabalhar, é, ela falou também do cheiro que ela sente. Lembram dessa historinha? Aí vocês fizeram atividades, falaram do bairro de vocês, falaram para a professora que no bairro de vocês, uns bairros também tem bastante barulho, outros bairros não tem muito barulho, é mais calmo. Lembram? Agora, bairro, lugar de convivência. Por que o bairro é um lugar de convivência? Porque nós convivemos com as pessoas que também moram no nosso bairro, os nossos vizinhos, né? Bairro é um lugar onde muitas pessoas moram. Pessoas estudam, trabalham, ou seja, onde as pessoas convivem umas com as outras. Existem bairros residenciais, né, onde tem casas apenas. Existem bairros comerciais, onde prevalece o comércio, mas também existem os residenciais e comerciais que tem dos dois, e também tem os bairros industriais, aonde tem as indústrias, né, as fábricas, onde as pessoas vão trabalhar. Daí tinha atividade, o que vocês fizeram? Bairros diferentes, elementos diferentes, paisagens, né? Os bairros não são todos iguais. Nós vimos, né, que cada um mora em um bairro diferente do outro, por isso ele é dividido em residencial, comercial e industrial, né? O que diferencia um bairro do outro? São os elementos que nós observamos, né? As ruas, as casas, a vegetação, isso diferencia um bairro do outro, né? Igual o bairro de Ana lá na historinha, ela contou o bairro dela daquela forma, e vocês contaram para a professora nas atividades sobre o bairro de vocês, e todos falaram de formas diferentes, né? Daí nós vimos aqui, ó, que a paisagem, o que é paisagem? Paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que podemos ver e perceber ao nosso redor. A paisagem também é formada por sons, cheiros e movimentos. Preste bastante atenção nisso aí, hein? Pode cair na prova isso daí. Então, a paisagem, o que é? É um conjunto de elementos naturais e culturais. O que nós podemos. Como é formada a paisagem? A paisagem é formada por sons, cheiros e movimentos. Os elementos naturais correspondem à natureza, aquilo que a natureza criou, né? Como o ar, os rios, mares, florestas, a fauna, o solo e outras formas variadas de relevo.
E os elementos culturais? Eles se referem às construções, né, feitas pelo trabalho humano, pelo ser humano, né? Como praças, casas, edifícios, ruas, indústrias, pontes, plantações. Paisagens de parques, bosques e plantações parecem ser formadas apenas por elementos naturais, mas lá nos parques, lá nos bosques, também tem ação do homem, também tem elementos culturais, né? Que em muitos bosques, em muitos parques, tem calçadas, tem as lixeiras, né? Tem uma ponte, pode ter banquinhos, então são construídos pela ação do homem, né? Então tem as duas formas. Nós vimos aqui também, né, nessa parte, quem foi que fez essa historinha, né? Quem será que fez a árvore, o vento? Lembraram da atividade? Aí vocês fizeram lá, ó, a atividade na outra página, né? Um elemento natural que está sempre em movimento. Tem 5 letrinhas. O vento é um elemento natural. Nós vimos que a praça é um lugar público, construído pela ação do ser humano. Nós vimos ali também a farinha, é um elemento cultural feito por elemento natural. Vimos também a árvore, que é um elemento natural que fornece sombras. Lembraram da atividade? Aí aqui também era atividade a respeito do conteúdo, né? Agora aqui, geografia na prática, né? Vocês observaram aqui o bairro, o centro, né? O bairro Centro em Carolina, Maranhão. Essa é uma fotografia aérea de uma parte do bairro, né, de Maranhão. Vocês aprenderam aqui, ó, 1 e 2, as fotografias aéreas, como elas são tiradas? Elas são tiradas do alto, na visão vertical, que é lá na imagem 1, ou, né, na oblíqua, que é na imagem 2, e é tirada por uma máquina especial que é fixada no avião. Daí aqui, ó, diferentes bairros. Existem diferentes tipos de bairro, conforme a localização, as construções, o movimento de pessoas, de veículos, de atividades que é realizados nele, né? Existem bairros que predominam residência, outros apenas comércio, outros ainda apenas indústrias, né? Ou aqueles que são mistos, né? Chamados bairros mistos, que predominam todos eles, um pouquinho de cada um deles. Aí vocês fizeram as atividades, colocando o nome dos bairros, se era industrial, se era comercial, se era bairro misto ou residencial. Outras atividades também que vocês fizeram: bairro, mudança e permanência de paisagem. Então, nós vimos, né, que as paisagens, né, os bairros, elas podem modificar com o passar do tempo. Essas modificações podem levar dias, meses ou muitos anos, né? Nós vimos isso daí, como exemplo aí Lapa, né? É o famoso bairro no Rio de Janeiro, né? Que foi colocado lá o Arco da Lapa, desde 1806 até hoje existe o Arco da Lapa. O que mudou? Mudou as construções, mudou a paisagem, mas o arco ainda permanece lá, né? Então, existem mudanças na paisagem? Sim. Vimos aqui, ó, que o ser humano transforma a paisagem. O ser humano transforma a paisagem através do seu trabalho,
Por quê? Para poder atender às suas próprias necessidades. O ser humano tem necessidade de plantar, de construir, né? Ele precisa então demolir, construir, reformar casas, fazer outras acomodações, constrói então ruas, estradas, pontes, enfim, muitas outras atividades. Construindo, destruindo, reconstruindo, isso acaba transformando novas paisagens. Mas também existem as paisagens que não precisa da ação do homem, é apenas a ação da natureza, né? Como nós estudamos na aula passada na Pedra Furada aí no Ceará, né? O que que causou a transformação dessa pedra? O vento e a água do mar, né? A ação do vento, da chuva, da água, dos rios, dos mares, também transforma a paisagem. Vai depender do local, né? Vai depender do que acontece, qual é a ação da natureza em determinado local para poder ter essa transformação, né? Nós vimos aqui também o poema, né, de Rosiana Murray, aonde ela fala que há pouco tempo tinha casa, farmácia, quitanda, e depois de um tempo já não tinha mais, porque geralmente a cidade destrói, constrói e reconstrói. Mas é a cidade? Não, né? É a ação do homem, é o ser humano que acaba fazendo isso na cidade, né? E vocês fizeram as atividades aqui em relação à paisagem, as transformações, os elementos naturais que contribuíram para a transformação dessa paisagem, né? Nós vimos lá também que o tempo passou, mas ainda continuou a paisagem da cidade. E nós paramos então aqui. O próximo conteúdo fica para a próxima avaliação. Então, prestem bastante atenção, estudem as atividades da apostila, estudem as atividades do caderno de atividades, tá? Para fazer a avaliação bem sossegadinho, bem tranquilo. A prof sabe que vocês são inteligentes, sabem fazer muito bem feito, com letra bem linda. A prof ama. Tá? Beijos, beijos, estudem.